Bom dia, pessoal, live do dia 17, antecipei para segunda-feira hoje. Então, Bitcoin, da última vez que analisamos, ele estava aqui brigando aqui nesse suportezinho aqui do 0.5, né? Tinha acabado de coletar o fundo aqui importante e poderia ter dado alguma reação, né? A reação foi muito pequena em Bitcoin, fez um topo descendente no diário e no final de semana tivemos uma queda grandinha, parando nos próximos níveis de suporte, né? Esse nível de suporte é um nível de suporte muito importante no meu ponto de vista, tá? Não é o último suporte bom dessa estrutura de alta para marcar um fundo no semanal, ainda tem suporte abaixo, mas já é um fundo importante, já é um fundo ali que está na casa de 0,7 da Fibo. Pode ver aqui, ó, que na minha marcação da Fibo, né, ele pegou exatamente aqui, ó, milimetricamente esse ponto aqui, ó, de 0.702, tá? Sempre coloquem na Fibo de vocês esse número aqui que para bastante. Ele fica exatamente 50% entre 0.618 e 0.786, tá? Então ele marcou um fundo aqui, né, com confluência em esse order block aqui da estrutura passada, tá? É um ponto importante, só que a gente tem que ficar muito esperto, porque se não segurar nesse ponto, a gente tem uma região aqui de vácuo bem aqui, ó, tá? E ele pode apresentar uma queda rápida, igual subiu rápido aqui, pode cair rápido aqui, e aí seria o próximo suporte ali um pouco abaixo de 0.786, né? Na verdade, daí tem essa outra fibra aqui, ó, que é 0.893, que fica 50% entre 0.786 e o nível inicial, né? Bom, esse suporte aqui de baixo, ele é um suporte importantíssimo, tá? Porque foi ele, ó, que rompeu toda a estrutura baixista, né? Qual que foi o último topo importante que mantinha essa estrutura baixista? Foi esse topo aqui, ó, né? E foi essa região de consolidação que fez um repique, que gerou força, ineficiência, que rompeu o topo e inverteu a tendência. Então ele passa a ser o suporte mais importante, por isso que assim, eu não descarto a possibilidade de Bitcoin voltar nele, tá? Então a partir de agora, ursos tem que ter cuidado, né? Quem já está dentro de posições short, é só descer o stop e continuar surfando, porque vai lá embaixo, ali onde eu falei. Quem está fora, não é um bom momento de montar posições de short, é até um momento até de procurar posições long, né? Resta saber se o repique desse suporte que a gente vai estar aqui, que cara que ele vai tomar, né? Como assim? Então, se a gente apresentar aqui uma consolidaçãozinha, um repique mais vertical, né? É interessante de dar continuidade na posição. Agora, se ele ficar, né, subindo, né, em forma de canalzinho, lenga-lenga, assim, aí a gente pode esperar uma coleta para cima rapidinho e despejo até esse próximo nível, tá? Então, o price action agora nesses próximos dias, tá? Porque eu não acredito que isso aí vai ser tão rápido também. Vai falar muito, igual foi aqui no passado, ó. Aqui a gente ficou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, praticamente 12 dias aqui, 11 dias construindo essa estrutura, e aqui a gente pode passar algo parecido também, entendeu? Aqui, né, nesse suporte, tá bom? No micro aqui, ó, vamos dar um zoom, ainda não tem nada, vou até pôr até numa hora, não tem nada mostrando reversão, tá? Nada mostrando reversão, então o topo mais importante do micro era esse daqui, e ele fez o fundo lá embaixo. Então, enquanto não romper esse topo de 96.670, né, nada certo ainda para o mundo cripto de inversão de tendência. Então, todos os conservadores, o que pode esperar, né, para montar posição? Todo conservador, né? O que você vai fazer? Você vai colocar um alarme aqui em cima de 96.700, né? Digamos que o preço faça isso aqui, ó, faça isso aqui, rompeu aqui, tocou teu alarme. Você não vai fazer nada, você vai esperar marcar topo, vai esperar recuar. Aí você vai pegar uma Fibo do fundo que originou o topo que rompeu o topo que você colocou o alarme, vai puxar a Fibo e vai esperar tocar em 0.5, né? E aí vai montar a posição aqui nessa região, entre 0.5 e até lá, né? Esperando que ele faça um fundo aqui nessa região para dar um pouquinho de continuidade. Então, seria esse o setup. Mas como eu falei, pode demorar alguns dias ainda, né? Então, tem que garantir parcial cedo quando fizer isso aí, tá?
Então é isso aí que a gente tem de olho aqui para Bitcoin nesse momento, né? Para spot, pessoal, comprar spot, fazer trade em spot Bitcoin, eu gostaria que ele viesse aqui embaixo para spot, né? Para futuros, espera uma inversão, né? Porque eu acho que o ponto de dar um repique realmente vai ser aqui um repique forte, né? Se não sair daqui, vai ser aqui embaixo. Então aqui embaixo tem uma probabilidade maior de dar o repique, né? É por isso que para spot fica mais confortável aqui embaixo, né? Se você olhar no tempo gráfico semanal, né? Vou apagar essa FIBO aqui, tá? Nós temos aqui uma grande ineficiência no tempo gráfico semanal que está aberta, né? Se a gente for marcar aqui a 50% dela, ó, 50% dela daria aqui na casa de 89, né, e 800, e 100% dela daria aqui na casa de 86,670. Então, se a gente for contar com os níveis de fechamento dessa ineficiência para dar um repique, né, que é bem plausível, tá? E puxar a FIBO aqui para ver se a gente acha alguma confluência do semanal daí, que daí fica um pouquinho diferente. Ó, a gente tem aqui, ó, 0.786, né, com aquele order blockzinho que eu falei ali, e fechamento de 100% da ineficiência, né, e a EMA 89, que ainda não foi tocada em praticamente toda a movimentação de alta, né. Então, ó, já teve toque na EMA 55 aqui, outro toque na 55 aqui já passou, né, da EMA 55, então EMA 89 aqui, acho que seria talvez um bom alvo para marcar um fundo semanal, tá bom? Bom, é isso aí, tá? Então, resumindo, nesse suporte agora tem que ser um pouquinho mais conservador, esperar a gente ter um ponto de stop nítido, né, para montar uma posição aqui. Se tiver continuidade de alta, seria um movimento mais em V, tá? Se for um movimento mais lateral, você fica esperto e garante parcial e sobe teu stop da operação para você não ser estopado. Tem que ser um pouquinho conservador aqui, porque se você não colocar o stop, vai cair na zona de vácuo e daí vai ter uma movimentação de preço rápida, tá? E aí você pode ficar no vermelho por muito tempo, né? Então é isso aí. E aqui a gente pode jogar um pouquinho mais agressivo se ele chegar aqui, tá? Então é isso que a gente tem para Bitcoin. Em total, tá legal o gráfico de total. O gráfico de total, ó, aqui ele pegou, né, nesse order block aqui, ó, que ele deu todo o início da movimentação, né? Então é um order block que tem chance de repique. Mas lembrando, esse de baixo, igual do Bitcoin, ele é mais forte, porque ele rompeu os topos descendentes com ineficiência, com volume, né, com pequeno direcional, tá? Então ele é um suporte mais importante. Olha a diferença desse, ó. Ele fez o fundo, ó, foi, né, não teve ineficiência. Aí esse que teve, ó, tá vendo? Aqui, ó. Então sempre um order block que tenha ineficiência, né, que gere candles grandes, com corpo grande, cheio, ele é um suporte ou uma resistência mais importante. Tanto que ele foi respeitado várias vezes, né, no flush, teve recuperação, depois ele bateu aqui, ó, deu o repique, agora a gente perdeu ele, tá? Então o próximo com essa característica é aqui embaixo, né? Apesar de agora também ser um suporte, tá? Eu espero algum tipo de repique nesse suporte, só não sei como vai ser, né? Como eu falei, tá? Na dominância do dólar também estamos chegando numa área interessante, numa área de topo. A última live que a gente abordou, a gente estava aqui nesse topo aqui, né? Falei desse possível retorno até as EMAs, ó, ele retornou aqui até, né, a EMA 13 aqui, um pouquinho mais para baixo, né, da nuvem aqui, né? E fez o fundo nessa região e repicou, tá? Deixa eu ver aqui, ó, onde que foi na FIBO, vamos ver. Ele fechou com o corpo em 0,5, ó, certinho, ó, fechou o corpo aqui em 0,5, né? E repicou, tá? Deixa eu ver se a gente tem algum tipo de divergência aqui. Não temos divergência bear ainda. No RSI tem um pouquinho, pouca coisa de divergência, tá? Mais legal aqui, ó, aqui no tempo gráfico semanal tem essa LTB aqui, ó, tá? Que tá aqui, ó, passando desse topo e aqui, né? Junto com esse order block que eu tirei aqui, ó. Esse order block ele veio do topo passado, ó, olha lá, dessa região aqui, ó, tá?
Deixa eu ver. É aí mesmo, order block, tá? E ele tocou ali. Então agora, o ideal que para se posicionar, né, se você quer usar a dominância do dólar como confluência, é que você tem algum desenho aqui de ombro, cabeça, ombro inverso. No momento a gente não tem isso ainda, tá? Inverso não, ombro, cabeça e ombro. No momento a gente não tem isso ainda, porque igual eu desenhei lá no Bitcoin, o topo mais importante de uma hora, o fundo mais importante de uma hora tá aqui, ó. Então se a gente quer um ombro, cabeça e ombro, ombro, cabeça e ombro, a gente quer esse desenho aqui, ó. Tá? Isso aqui seria, né, um movimento, tá? Digamos, né, você gostaria que fizesse isso, rompesse aqui, entendeu? Aí voltasse, e fosse, aí você ia ter ombro, cabeça, ombro, tipo assim, entendeu? Movimento tipo assim. Claro que está cedo ainda, né? Ele pode ficar enrolando aqui muito tempo, como eu falei, alguns dias, esse suporte, né? Pode romper de novo aqui em cima e já devolver, né? Então, trade agressivo, tá? Agressivo seria assim, ó, aí seria para long, né? Você iria esperar, tá? Romper esse topo aqui e já confirmar topo. Se confirmar topo após romper esse topo, aí você surfaria, né, um longzinho, né, curtíssimo, até isso aqui, ó, pronto, ia parar já teu long, entendeu? Porque tem muita chance dele ficar repetindo esse movimento aqui, ó. Isso aqui é o suporte, tá vendo? Repicou, veio, mal tocou no suporte, repica, rompe topo, né? Rompeu o topo sem continuidade, volta, aí ele vai voltar até o próximo suporte, que seria o próximo suporte aqui, ó. Então um pouquinho antes de tocar no suporte, você já fecha a operação, entendeu? Porque ele pode ir construindo esse movimento escadinha aqui um tempinho, até ele decidir fazer ombro, cabeça e ombro, se decidir, né? Se não decidir, o que vai acontecer lá com o Bitcoin? Vai dar um tiro e vai lá para o próximo suporte, né? Se Bitcoin for para o próximo suporte, pessoal, lá de 0,786, fechando 100% no imbalance semanal, tá? O que vai acontecer com a dominância do dólar? Vai romper essa LTB, entendeu? Então a dominância vai fazer isso aqui, ó, vai enrolar aqui um pouquinho e pau, vai romper, né? Aí a gente tem que prestar muita atenção, porque se romper esse topo que eu marquei aqui, ó, de 6.24 na dominância, que tem muita chance de romper, né, se Bitcoin for para lá, porque a altcoin pode cair junto também, e aí a dominância vai subir um pouquinho mais. Se fazer isso, ó, romper, aí fica muito feio pro bull market, tá? Fica muito feio, porque assim, olhando no semanal daí, né, nós teríamos um movimento de queda, aquela grande consolidação, a LTB mais importante aqui do movimento, né, praticamente seria, pode até traçar assim se você quiser, né, mas eu estava traçando essa consolidação, rompeu, entendeu? Então a chance de acontecer depois, né, que Bitcoin der o repique, a dominância fazer isso aqui, ó, é altíssima, entendeu? E daí no Bitcoin seria um movimento assim, ó. No Bitcoin, vamos lá colocar no semanal. Seria um movimento assim, ó. Vem até esse suporte aqui embaixo do bottom fishing, né? Sente aqui esse order block aqui, que eu já apresentei para vocês em outras lives, na casa ali de 110, que vai de 106 a 116, e creu, tá? Então a gente poderia esperar um movimento assim, né? Então fica feio, tá? Para continuidade de bull market, romper topo lá em cima, é ideal que segure aqui. É ideal que fique os dias enrolando aqui, como eu falei, e vai, tá? E aí na dominância do dólar lá, o SDT.D, seria um movimento que, tipo assim, ó, que a gente está aqui, né? Opa, deixa eu apagar só isso aqui. Tá? Seria só um movimentinho aqui de enrolar aqui nessa LTB e já voltar para baixo, né? Enrolar aqui um pouquinho e descer, tá? Então seria isso que a gente está de olho. Então tem que estar esperto com esse viés, né? Então puxando a análise da dominância do dólar para a dominância do Bitcoin, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Putz, Gabi, não sei como fazer isso na live, porque eu uso software de gravação, aí esse software de gravação que coloca a setinha amarela que fica no conteúdo gravado, sabe? Tá, continuando aqui, vamos ver. Então a gente viu dominância, BTC.D, dominância do dólar, do Bitcoin.
Tá aí, ó. Na última live eu abordei esse movimento. Então nós temos o suporte aqui, estamos chegando nele. Ó, se for respeitar esse movimento, né? Olha que interessante. Se for respeitar esse movimento aqui, que está muito próximo, e der esse tipo de repique, tá? O que vai acontecer com o Bitcoin? Ele vai dar algum repique ali nesse nível de suporte que eu falei, vai possibilitar trade long, né? Fica muito esperto nesse reteste aqui, ó, tá? E aí vai descer. E se acontecer esse movimento de descida, isso aqui vai ser uma incógnita, né? Como assim? Se Bitcoin, tá? Se a dominância do dólar ficar lateralizando ou caindo, tá? E Bitcoin não cair muito, ficar meio que lateralizando, aqui a gente tem alt season, né? Então a gente tem que esperar isso. Agora, se nesse movimento de descida aqui, né, Bitcoin tá caindo, dominância do dólar tá subindo, entendeu? E total ali tá caindo junto, aí altcoins não vão subir não. Vai subir talvez uma ou outra ali, aí não vai ter alt season. Então a gente tem que ficar esperto nisso aí, tá? De qualquer maneira, o outro ponto, né, alvo, tá, da dominância aqui do Bitcoin fica aqui, ó, né, nessa zona aqui, tá? Na casa aí de 55.4, 55.5, né? Tá? Então aqui é uma região, esse order block aqui está da amplitude do semanal, mas aqui seria um ponto também de repique da dominância do Bitcoin, tá? Então vamos ficar atentos nisso aí. Vocês estão TRX, vamos ver TRX, que o brother ele tá posicionado. Ó, se você tá em long, né? Deixa eu ver aqui. Já vejo o chat, pessoal. Tá, ó. Se você tá em long, tá? Você tem que fazer parcial, porque a estrutura baixista tá aqui, ó, tá muito longe. O topo importante que tá mantendo a estrutura baixista não é esse, tá? Então o que eu quero dizer é o seguinte: se tem esse rompimento assim, ó, você vai falar, opa, isso aqui é um choque, né? É um choque com possibilidade de ser choque fake, tá? Porque aqui nós estamos em zona de liquidez interna. O topo mais importante, ele tá aqui, ó, em 03238, tá? Então tem chance dele fazer isso aqui, ó, né? Dele subir, tá? Aqui nós temos uma resistência aqui desse fundo, passando pela ineficiência, e daí tem a resistência lá em cima no top fishing, tá? Então TRX tem chance de fazer um movimento assim, né? De subir lá e cair aqui ou cair lá em cima, tá? Então tem que ficar esperto. Então, se tá no verdinho a tua operação, legal, tá? Se fizer um movimento para cima capturando liquidez, é parcial também, tá? Porque ele sempre faz movimento inverso, né? Ó, já aconteceu aqui, tá vendo, ó? Então, exemplo disso, ó, nós temos aqui a LTB, ó, tá vendo? Fez um movimento de rompimento, ó, capturou liquidez e devolveu, tá vendo? Aí depois disso o próximo movimento é capturar a liquidez para baixo, né? Então aqui, ó, capturou liquidez aqui embaixo, ó, subiu, tá vendo? Então ele fica jogando ao contrário, tá? Até chegar perto das liquidez externa, que aí vai dizer se realmente vai inverter a tendência ou não. Então se romper aqui em cima, inverte tendência. Aí, só que daí o range fica grande, né? Fica tudo isso aqui de amplitude de range. Aí você vai puxar a fibra tipo assim e vai esperar, né? Vai esperar o rompimento lá em cima, fazer o pullback e entrar, né? Tá, então tem que ficar esperto nisso aí. Deixa eu dar uma olhada num time frame maior, aonde a gente está, vamos ver. Continua na mesma. Tá? Mas tá bom, tá? De se posicionar. Só que essa região pode ser traiçoeira, né? Olhando aqui o order block do fundo que originou o movimento, ele tá aqui, ó. Ele mal tocou. Ele mal tocou ali. Então, ele pode ficar aquele movimento traiçoeiro aqui, ó. Tipo, né? Ó. Pode ficar aqui assim, ó. Vamos pra baixo. Aí vai. Então tem que ter um pouco de paciência, tá? Se ele paviusar lá para baixo, monta a posição,
porque tem chance de acontecer igualzinho eu exemplifiquei ali, perde fundo sem continuidade. Ele perde fundo sem continuidade, confirma fundo, e aí você entra, né? Vamos ver numa hora no Heikin Ashi. Opa. Ó, se ele vir aqui, você pode pensar também em comprar de novo, tá? Pensando que o mercado pode lateralizar por um tempo, né? Tá? Se ele vir aqui, ó, tá? Entre 0,285 0,282, tá? Mais ou menos nessa região. Vamos ver. Orders, beleza? XVG e Orders. Zec brincou com nós, viu? O Zec deu aquele long lá, deu a parcial, voltou, pegou o stop e foi, né? Depois eu não olhei mais, que daí ficou ruim de entrar, mas pegou stop no lucro, pelo menos não deu ruim, mas podia ter ganho muito mais. Orders. Tá. O fundo mais importante de orders. Pera aí. Deixa eu reanalisar. Tá, deixa eu apagar esse order block semanal. Apagar essa LTA. Ó, aqui é o suporte, né, de orders. Tá nele, tá? Aqui é o suporte de orders. Muito sutil. Ó, se isso aqui for o choque mesmo, como eu tinha marcado, aqui, ó, tá? Se isso aqui for o choque onde eu tinha marcado, né, para inverter para alta, aqui é o suporte mais importante dessa movimentação, tá? Ele pode até fazer um paviozinho aqui e voltar, mas ele não pode de jeito nenhum perder esse fundo aqui, não pode, né? Se perder esse fundo aqui, esse choque foi para vala. Então, a chance de arriscar a posição mesmo, confiando nesse fundo, é nessa região, né? Só que assim, tem que ter uma segunda confirmação, né? Como assim? Ó, fez o choque aqui, agora tem que fazer o choque aqui, entendeu? Então, é sempre um duplo pivô que você vai buscar para entrar em operações, tá? Como assim? Então, por exemplo, fez lá o ombro, cabeça, o movimento da cabeça, rompeu, choque, voltou, fez o ombro e foi, né? Beleza, só que isso aqui, ó, esse movimento aqui, se você der um zoom, né, num time frame menor, ele seria um movimento assim, ó. Imagina que essa estrutura aqui, ó, seria mais ou menos assim, ó, estrutura assim, tá caindo, entendeu? Topos e fundos, aí ele fez outro choquezinho aqui, ó, outro choquezinho aqui, né? Então, essa parte aqui seria essa parte aqui, entendeu? Então, tem que confirmar, né, num time frame menor, aqui nessa região, um segundo choque, para dar mais uma confiança extra na operação, tá? Então, eu gosto de falar assim, fez o primeiro pivô, você fala assim, opa, sinal amarelo, aí espera a correção. O que você faz, né? Fez o primeiro pivô, pega lá a FIBO, tá? Digamos, pega lá a FIBO e puxa, beleza. E agora vai começar a correção, né, no time frame menor. Você espera o segundo pivô nessa FIBO, tá? E aí entrou, beleza? Por hora a gente não tem esse segundo pivô. Por hora, né, tá bem nítido aqui. O topo mais importante é esse, aqui, ó, né? O topo mais importante, porque foi ele que fez o fundo, que rompeu o fundo anterior. O legal aqui é que ele rompeu fraco, ó,
né? Só pegou pavio ali, tá? Então tem que ficar esperto, né? Se esse movimento de queda romper esse fundo aqui, ó, tá? Se esse movimento de queda romper esse fundinho aqui bem fraquinho, tá? E já marcar fundo aqui, o que que você vai fazer? Você vai passar até esse fundo como fundo como topo referência, né? Então a hora que romper esse topo, né? Aí seria, opa, choque. Espera o pullbackzinho daí tipo nos 5 minutos e entra. Entendeu? Seria isso, tá? Então vamos ficar acompanhando. Pode ser que dê esse gatilho aí, tá? Então o que que você tem assim por hora aqui em orders para altcoin? Você pode colocar 2 alarmes. Um alarme aqui no fundo, eu já ensinei essa técnica para vocês aqui na live. Outro alarme no topo, né? E ver qual toca primeiro, né? Rompeu do fundo primeiro, o que que você vai fazer? Desce o alarme do topo para o topo que rompeu do fundo. Rompeu do topo primeiro, o que que você faz? Opa, acionou o gatilho. Espera pro backzinho nos 5 minutos e entra, né? Tá? E aí você vai entrar nas altcoins que vocês acham que estão melhores, né? Analisa essa altcoin no par Bitcoin para ver se ela está mais forte que o Bitcoin, né? E entra, né? Seria o ideal. Se não tiver mais forte que o Bitcoin, vai dar lucro também, às vezes ela vai subir, mas o ideal é que se subir mais que o Bitcoin é uma operação melhor, né? Tá? Então é isso aí. Então, orders está num ponto legal. Tem ZEC para a gente ver. Tem ZEC. Olha lá, ó, onde é que estava a operação? Estava tudo aqui, ó. Nessa região aqui estava a operação. Olha o tanto que subiu. Se eu tivesse folgado um pouquinho mais meu stop, estaria surfando até agora essa posição. Eu fiz a parcial bem aqui nesse topo e aqui ele voltou e me estopou. Porque aqui, ó, olha aqui, lazarento. Vou apagar aqui. Eu peguei posiçãozinha nesse fundo aqui. Foi o fundo mais top, mais top lá embaixo. Foi lá em cima, fiz a parcial, coloquei o stop aqui, ó, bem aqui em 485 mais ou menos. E ele pá, né? Quem nunca, né? Mas tá lindo, hein? Agora vamos ver. Agora, tá? Não tá legal de segurar mais muito tempo, não, né? Agora o ideal é que você suba bem o teu stop. Que se você tá dentro da posição ainda, tá? Deixa eu ver. Se você tá dentro da posição ainda, sobe o teu stop. Um lucro bom, assim, porque pode ser que rompa aqui o topo aqui de 750, né? Se romper o topo de 750 ali, possivelmente ele já vai confirmar topo e voltar, né? Não vai, eu acho que não vai romper assim, mas muito forte, tá? Ou ele pode fazer um grande padrão de equilíbrio, né? Tipo assim, ó, fez isso aqui, foi lá, fez isso aqui, entendeu? Ele pode fazer um grande padrão de equilíbrio. Então tá numa região assim já de sinal amarelo para posições long, tá? Suporte tem aqui nessa região aqui de 592, 568 mais ou menos aqui. Essa região é uma região de suporte, tá? Então se chegar aqui fazer um ombro, cabeça e ombro inverso no micro, permite uma operaçãozinha, tá? Mas jogar safe, pra você falar assim, pegar uma posição que nem a gente pegou, sabe? Ideal mesmo seria que voltasse aqui embaixo. Seria o ideal pra você falar assim, pra pegar uma posição com mais segurança, tá? Porque se for padrão de equilíbrio, ele vai voltar aqui embaixo, entendeu? Se for rompimento de topo, tá? Ele vai romper topo primeiro. Se for rompimento de topo, ele vai romper topo primeiro, aí depois voltar aqui embaixo e aí fazer de novo o movimento, tá? Então vamos ficar de olho nisso, tá? Agora tem que aguardar, ter paciência. Já vi, Satos, vai ficar gravado, tá?
e posto. Está muito importante essa análise da dominância do dólar, porque tem confluências com a análise de Bitcoin. XVG. Deixa eu ver primeiro no semanal. Olha, pode subir mesmo. Pode subir, cara. Porque essas moedas buscam liquidez, né? Então aqui, ó, olhando a movimentação, tá? Tinha aqui, ó, topo nivelado. Aí foi lá, coletou liquidez para cima, beleza? O que que faz depois? Desce. Aí coletou liquidez aqui para baixo, ó. Então ele fez para cima, depois ele fez para baixo, né? E agora pode ser que ele faça para cima de novo. Você tá entendendo? Só que daí você já tinha que estar dentro, né? Topo nivelado tem aqui, ó. Aqui tem topinho nivelado, tá quase rompendo, ó, né? Ó, quase rompendo ali. Deixa eu só marcar certinho o nível aqui. Tá na Binance, né? Tem que ver na Bybit, tá? Tá 0,009227. Então, rompendo ali tem que ficar esperto, tá? Bem esperto, porque pode voltar, tá? Então, você já tinha que estar dentro. Se tiver continuidade de alta, tá? Rompendo ali, porque pode, né? O negócio pode, pá. Aí seria aqui, ó. Esse order block. Você vai ficar esperto aqui, ó. Tem chance, viu, de direto. Ele tá perto, né? Tá perto. Deixa eu refinar ele. Tá perto, ó. Ele vem desde 0,0102. Tá? Pode colher. 0,0101, tá? Até 0,011, né? Então, fica esperto ali nesse order block. E quer ver, ó, se eu puxar a FIBO, vamos ver se ele bate com uma FIBO importante. E daí seria desse topo aqui, que foi a FIBO que não foi mitigada em 50%, né? Ó, nível de 0,5 da FIBO, olha como vários topos seguraram ali. Aí seria o próximo nível da FIBO, 0,618, ó, bem no comecinho do order block, tá? É isso aí. XVG, não, quem tá fora tá péssimo agora. Tá bom para quem tá dentro. Então, sempre quando está trabalhando em zona de liquidez interna, tente enxergar padrões de liquidez e agir ao contrário. Pegou a liquidez para cima, short. Pegou a liquidez para baixo, longa, né? Só que antes de entrar na operação tem que esperar confirmar fundo, né? E confirmar topo, né? Romper a máxima e a mínima do que é no anterior, ou fazer o ombro, cabeça e ombro no micro, lá no tempo gráfico menor, né? Para romper mínimo ou máximo do anterior, após captura de liquidez, eu gosto do gráfico Heikin Ashi. Ele traz um pouquinho menos de poluição, tá? Aí vai de cada um. O limite do order block você analisa pelo gráfico de vela, tá? E ele é a última vela de compra ou a última vela de venda de um fundo ou um topo, né? Mas não é qualquer fundo e qualquer topo, né? Seria o topo de fundo de liquidez externa, tá? Então, se você for aqui no grupo Discord, ali no conteúdo educacional, tem vários vídeos ensinando você a marcar topos e fundos, né? E todo topo e fundo é suporte e resistência, mas tem diferenças de peso, de força entre esses topos e fundos, e tem tudo isso aí abordado lá. Então, a partir do momento que você consegue identificar topo e fundo mais forte, é desse topo e desse fundo que você vai pegar a última vela de compra ou a última vela de venda para definir os seus order blocks, tá bom? Uni.
Olha, pode ser que esteja legal mesmo, viu? No semanal, uma possível inversão. Ó, aqui o rompimento clássico de choque, ó, tá vendo? Rompimento clássico. Aí agora passa a puxar a fibra de alta daqui, porque possivelmente em pullback vai marcar fundo ascendente, né? Vamos dar um zoom nessa estrutura. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui é um suporte e 0,786 também é um suporte. Se voltar em 0,786, vai dar um presente para nós. Ó, caçar fundo brinca com a nossa mente, né? Não, seria mais alto também. Seria aqui, ó. Tá bem no micro, tá? Uma hora. Porque assim, ele no diário fez o choque, esticou, desceu, caiu em forma de cunha, né? Fez um rompimento fraco, né? Só que agora possivelmente ele pode já inverter, né? Então, se isso aqui for um movimento de inversão aqui, ó, peraí, seria bem aqui, ó. Isso. Se isso aqui for um movimento de inversão aqui no choque, aí esse aqui seria o fundo do movimento, ó. Segue o raciocínio. O order block, o último vela de compra, né? De venda. Então ele fez o choque, voltou, bateu no suporte e fez o boss. Tá? Se ele for dar continuidade dessa movimentação de alta, aqui essa região é o suporte que originou o boss. E aí ele tem que fazer isso aqui, tá? Fazer isso aqui. Então, no micro, né? Se isso aqui for segurar e nos 5 minutos fizer o pivôzinho aqui nessa região de 7,75, né? Aí você vai entrar, tá? Se perder esse suporte aqui, pessoal, aí não fica legal, porque aumenta a chance de perder esse fundo aqui, porque no meu ponto de vista esse suporte aqui ele é mais forte do que esse do fundo, tá? Que esse do fundo aqui não gerou ineficiência que nem esse, ó, né? Então esse daqui tem mais peso do que esse, tá? E se ele perder esse, aí ele pode gerar um movimento, né? Um pouco mais chato de correção, né? Assim, aqui, ó, vácuo. Aí ele vai nesses suportes aqui de baixo, tá? Cripto adora, né? E 0,786. Então por isso tem que ficar esperto, né? Então 0,786 está aqui na casa dos 6, 5,9, 6, né? Se ele for voltar, várias moedas voltam no suporte que deu origem à movimentação de alta. Então, se você olhar toda essa estrutura baixista, né? O que rompeu, né? O que rompeu aqui para alta foi 0,786 e até 5,2 aqui, ó. Então são esses dois. Esses aqui, ó, que geraram ineficiência, ó. Ineficiência, e foi eles que romperam, né? As estruturas baixistas. Esse daqui, do fundo aqui, que eu estou marcando em 5,3, ele rompeu liquidez interna. E esse daqui, 0,786, rompeu liquidez externa, tá? Então, pode ser que fique lá. Só que assim, existe chance, né, de operação, você sabe como é que é. De você ficar esperando a bolinha perfeita lá e não voltar, né? E aí você fica olhando, não fica sem posição.
Então, por isso que eu estou de olho nesse ponto de 1 hora, onde eu marquei aqui em cima. Se caso contrário, lá embaixo, tá? Então é isso aí. Se você já está dentro, tá ótimo. Se você está dentro, seu stop tem que estar aqui, ó, em 6.9, né? Se você tiver muito alavancado, né? Mas tá legal, Uni. Boa, é uma que eu vou pôr no radar, viu? Vamos ver como é que tá esse volumezinho aqui de... É isso aí. Sky. Não costumo olhar muito VIX não, para cripto, mas pode olhar sim. É uma zona boa de se posicionar. Sky. Não conheço essa moeda. Sky USDT? Isso aqui, Sky Tether? Deve ser, né? Tá bem fraca ainda, tá? Não tem muito gráfico não, então fica chato de analisar. Cara, não tem muito gráfico essa moeda, então fica muito chato de analisar. E toda vez que ela perdeu fundo importante, e caiu muito, então fica até difícil falar para você comprar quando perde fundo. Uma coisa assim, uma moeda quando faz um fundo, faz um topo descendente, rompe o fundo pouquinho e já vai, aí você monta a posição aqui. Mas ó, toda vez que perdeu o fundo aqui, ó, esse aqui foi o flush, né? Então ó, aqui tinha zona de liquidez, ó, bastante. Aqui tem zona de liquidez, vai que cai bastante de novo. Então ainda tá ruim de fazer análise, tá mais fácil fazer análise short nessa moeda, tá? Só que tá short já tinha que estar, né? Porque agora vai romper fundo aqui, ó. Agora tá capturando aqui, então não dá para shortar, porque daí já vai ter, quem tá de short já vai estar realizando, entendeu? Agora já tá fechando as posições. Então tá ruim de analisar aqui. Tá embaçado. XRP. Cara, XRP é uma moeda complicada. Então aqui, ó, semanal, vou pegar aqui desse fundo, puxei esse topo aqui, ó, já bateu e já teve correção até 0,5, tá? Então essa correçãozinha que teve aqui já mitigou essa estrutura de alta. Então beleza, cancelei ela. Então agora a FIBO que nós vamos usar é a FIBO desse fundo aqui, ó, até aqui, né? Teve o flush que cagou com a análise, mas vamos pensar que não teve esse flush, tá? Então o suporte bottom fishing tá aqui, tá tocando, ó. Essa aqui é a última vela de venda do semanal. Tamo nela, beleza? Então se perder isso aqui, azedou. Então inverte tendência, tá? Então isso aqui fica na casa aqui de 1.9. No diário, nada de reversão ainda. Nada de reversão ainda. Então por hora, o jogo mais safe em XRP para futuros é você jogar em zona de liquidez, né?
igual eu falei para vocês, pegar a liquidez, monta a posição contrária, tá? Ó, então, se perder esse fundo aqui, ó, que está aqui na casa de 2,05, tá? Se perder esse fundo aqui, dá para pensar num long, mas não vai montar a posição long assim de cara, tem que perder o fundo e confirmar fundo, né? Então, ó, se eu jogar aqui no gráfico Heikin Ashi, por exemplo, ó, né? É isso, ó. Então, por exemplo, imagina que não tem aqui essa região. Qual era o fundo mais importante? Era esse daqui, ó. Então, você iria esperar perder esse fundo, ó. Perdeu o fundo, aí confirma o fundo. Aí você monta a posição, ó. E ia surfar esse movimento, entendeu? Mesma coisa agora. Espera perder fundo para montar a posição. Se perder fundo, né? Se ele começar a engatar daqui e subir, tá? Daqui e subir, você tem que pensar assim, que aqui é a resistência. Então, a hora que romper esse topo aqui de 2,59, às vezes dá oportunidade de short, tá? É isso aí. E aqui também é resistência. Outra resistência aqui na casa de 2,82 até 2,92, mais ou menos. Então assim, é difícil operar esses movimentos, entendeu? Por isso que é melhor esperar assim. Romper topo, cravou resistência, short. Romper o fundo, se tiver algum suportezinho ainda melhor, long. Deixa eu ver se esse suportezinho aqui do fundo, se ele já foi tocado. Vamos colocar num gráfico menorzinho, apagar isso aqui. Ó. Vou puxar um order block daqui, ó. Tá? Porque isso aqui é um order block legal. Isso aqui seria mais ou menos de 4 horas, tá? Vamos ver se ele já foi tocado. Se ele não foi tocado, vai ser uma oportunidade boa. Desconsiderando o flush, né? Ó. Legal, viu? Então, posição long e safe, se der essa oportunidade para nós é aqui. Rompendo esse fundo, que nem eu falei, vai tocar no order block aqui, que só foi tocado pelo flush, que dá pra gente desconsiderar. Então ele vai ficar na casa aí dos dois psicológicos aqui, ó. Então tem fundamento, né? Então pode até colocar um alarme nesse fundo. Vou colocar aqui também, essa aqui eu vou tentar. Só que XRP é uma moeda traiçoeira, porque ela faz pavio usada para tudo quanto é lado. Então ela pode fazer pavio, pegar o stop e ir embora. Então tem que entrar com uma posição que não seja pesada, né? Porque é uma moeda que é para spot, show de bola, né? Fazer trade no spot, né? Porque o XRP ela dá umas loucas nela e faz uma paviosada e segue a análise. E aí te estopa e vai embora. Tá? Então tá aí. É isso. Para XRP é isso aí. Acho que faz bastante sentido essa análise. Cara, eu gosto de ARPA, mas ela não mostrou força ainda. Depois que deu o flush, né? Ela, ó, tá muito fraca ainda. Eu gosto dessas moedas que fazem isso aqui, ó. Tipo, tira e devolve, tira e devolve. Eu gosto delas. Então elas estão no momento aqui que pode dar um tiro, né? Tá? Só tem que ficar esperto, porque ó, antes ela dava os tiros ascendentes, agora ela tá dando os tiros descendentes, tá vendo? E só tem que ficar esperto aqui, que possivelmente seria um movimento assim, né? Ó, marquei essa zona aqui desse suporte. Para spot ótimo de comprar seria um movimento assim, ó, pã, e já devolver. Porque acho que esse topo aqui ou esse topo aqui, ó, não vai passar desses topos aqui, né? Eu acho que vai fazer um topo descendente, tá? Mas mesmo assim, né? Ó, isso aqui já é 300% de alta ou mais. Power é outra moeda dessa, ó, POWR. Também é bom ficar de olho, tá? Olha lá, ó. Faz os tirão, ó. Aqui já perdeu a mínima, já coletou liquidez, entendeu? Então tem que ficar
ficar esperto, porque ela vai dar um tiro, possivelmente vai dar um tiro, só que cada candlezinho desse é uma semana, demora. Então às vezes fica aqui, ó, um mês aqui, entendeu? Pode ficar aqui um mês, 2 meses aqui. E daí o topo mais importante é esse, que está na casa de 0,41, tá? Não vou contar com a sorte de romper esse topo, né? Então eu acho que vai dar uma coisa só assim, ó, rompendo esses topos aqui. Talvez esse order block que está aqui na casa de 0,27, ó, talvez isso aqui, ó, mas já dá quase 200%, 150%, 200%. Moeda boa também de ficar de olho. O ruim é que quando ela explode, não dá tempo de entrar. É assim. Bell também, ó, outra moeda. Isso aqui também foi pra vala, mas ela costumava dar uns tirão, ó, pá, pá, pá. Ó, até deu um aqui, ó. Já voltou. Isso aqui já perdeu. Deu e já voltou. Agora tem que esperar perder esse fundo aqui, ó, para se posicionar nela. Tem que esperar perder esse fundo aqui. Mas tá cheio de moeda assim, né? É pump and dump, literalmente. Então, tem que abrir o gráfico e ver, Maurício, se ela faz isso, né? Se ela tem essa característica, a chance dela repetir essa característica é muito grande, tá? Mas cuida com não dá para pôr muito dinheiro não, porque se fazer um pavio para baixo igual faz esses de alta aqui, liquida, né? Então tem que ficar esperto. ENA. A ENA não tô legal, não tô achando legal não. Porque assim, ó, olhando assim, né, olhando o gráfico assim, ó, tá legal, pô, legal, inversão de tendência, pá, subiu, recorrigiu bastante, tá no bottom fish. Claro que pode dar trade aqui, né, mas se você mudar o viés e olhar no semanal, né, o que você viu aqui, vamos, né, ele teve a correção, repicou, marcou topo numa região aqui que era order block, ó, isso aqui, tá vendo? Aqui marcou topo ali e voltou, então tem chance de perder fundo lá embaixo no semanal, tá? De qualquer maneira, esse aqui é o suporte mais importante. Então, para entrar aqui, vai esperar fazer um choque de liquidez externa. Liquidez externa está aqui em cima, tá? Não é aqui não. Aqui em cima. Vamos ver. Um que já pegou 0,5. Não pegou. Essa é a FIBO, tá? Então vai esperar romper lá em cima, 0,32, para daí em pullback tentar montar a posição. Aqui é a zona de liquidez interna. Aí vocês vão jogar como? Se ficar enrolando aqui, né? Se nivelar fundo aqui, ó, rompeu para baixo, monta long. Aí você vai surfar um long aqui. Aí rompeu esse topo aqui em cima, fecha a operação ou garante uma parcial bem gorda, joga stop no lucro. Se tiver continuidade, show, mas daí ele pode fazer assim, ó, e voltar, entendeu? Que é a liquidez interna. Aí, então joga a captura de liquidez, parcial cedo, ajuste do stop. Tá? Mas fica de olho nesse suporte, é um suporte interessante, sim. Cara, eu acho que é isso aí. Com alguma coisa aí para Ethereum. Ethereum está muito parecido ali com as outras criptomoedas, né? Ethereum tá nessa, tá? 2 suportes aqui interessantes. O primeiro aqui tá nessa região,
tá, já deu um pavio ali pegando na casa dos 3.015, né? Tem 0,786 abaixo com que tem um breaker blocker, então é uma região legal, tá? Então, esses 3 pontos em etéreo aqui são pontos interessantes, tá? Agora, né? 2.780 e a região de 2.570 são pontos interessantes para Ethereum, tá? Deixa eu ver no semanal como é que tá esse gráfico. É isso aí. Eu esperaria mais baixo, tá? Olhando esse gráfico assim, eu esperaria mais baixo no semanal, porque ó, aqui teve o rompimento da TH aqui fraquíssimo, né? Então eu espero uma correção mais profunda. Seria legal se fizesse isso aqui, ó. Volta lá, romper todo. Imagina? Vamos ver. Deixa eu ver aqui se esse canal aqui. Fica de olho, tá? Se perder fundo mais uma vez, aqui numa hora, talvez dê oportunidade, tá? Tipo assim, ó, se esse movimento aqui, ó, romper esse fundinho aqui, você quer ser agressivo, a entrada vai ser assim, ó. Espera romper esse fundinho aqui que tá na casa dos 3.000 psicológico, né? Se romper, né? Se ele confirmar fundo, já romper máxima do que no anterior, aí você entra, tá? E folga um pouquinho o stop. Tem chance de fazer esse movimento, vamos ver como vai ser. Beleza, pessoal? Acho que é isso. Vou finalizar a live, tá? Vou pôr ali, vai ficar gravadinho. Quem não viu, acompanha aí. E durante a semana, você pode pedir análise aí também, beleza? Tamo junto, pessoal. Um abraço, boa semana aí pra todo mundo.